Boa noite. Hoje, dando continuidade aí às discussões de geopolítica, e com base no livro de Claude Hafestan, Por uma Geografia do Poder, nós vamos analisar um pequeno trecho do livro, que é o capítulo 2, né, que fala sobre as quadrículas de poder. Vou voltar aqui a página inicial dos slides. Então, nós vamos falar dos limites e das fronteiras. Bom, o Rafestan, esse texto é um texto para discussão, ele tem uma série de ideias sobre a questão dos limites, né? E ele começa falando sobre isso em relação ao próprio cérebro humano, né? Ele fala que o homem, a questão dos limites, ela é inata ao homem, ela é meio que, a gente já nasce com essa noção, né, de delimitação de área, de território, né? É algo que a gente vai crescendo e evoluindo com isso, né? Ele cita um outro autor, chama Laborit, né, que esse cérebro primitivo seria responsável pelo estabelecimento do território. E que essa noção de limite, né, segundo o Ravestan, toda relação depende da delimitação de um campo. Né? Essa delimitação de limites, então, ela resultaria na marcação do território. E essas noções de limites, elas evoluíram, né, na história, sem, no entanto, desaparecer. E seus significados também variaram. Né? É interessante também que quando a gente fala em limites, né, esses limites foram variáveis no decorrer da história humana e de lugar para lugar. Né? Se você pegar, por exemplo, determinados lugares do mundo, os limites são feitos com fronteiras de agricultura, rios, vegetação natural, às vezes até dependendo do lugar, das relações sociais mais desenvolvidas, as áreas são coletivas, os limites são coletivos, mas, enfim, toda a propriedade ou apropriação ela é marcada por limites visíveis ou não, né? Assinalados no próprio território ou numa representação do território. Está lá na página 165 do texto. Né? Então, eu coloquei aí duas ideias de limites, né? Uma limite de vegetação, de produção aqui, de produção agrícola, né? E outro limite mais visível através de um muro de pedra, já um limite mais rígido, né? O autor vai continuar falando também que os limites estão em estreitas relações com o trabalho, portanto, com o poder. Imagino essa, para dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de zonas canavieiras, na nossa cabeça já vem uma limitação, né? Uma delimitação, que é a questão de onde se situam essas zonas canavieiras, qual é a demarcação dessas áreas, né? E, ao mesmo tempo que a gente já imagina uma delimitação dessas áreas, a gente também imagina as relações sociais que ocorrem por detrás dessa delimitação. Né? O trabalho das populações, né, que vivem do corte de cana, né, das grandes máquinas hoje que ocupam o lugar de muitos dos trabalhadores, da exploração do trabalho, do poder dos grandes monopólios, né, da produção latifundiária, enfim, tem uma série de coisas que quando a gente fala em zona canavieira, a gente tem a delimitação e já imagina, né, que essa delimitação ela está associada a uma zona de produção, a sua influência, mas também as relações de trabalho e poder que estão por detrás disso. Aí eu faço uma pergunta, né? Será que é essa compreensão que podemos fazer do que o autor chama de limite cristalizado se tornando ideológico, justificando-se territorialmente as relações de poder? Seria isso, né? A aceitação dessas zonas quase como uma delimitação natural, né? Então, é uma questão para a gente pensar. Ele também vai falar dos limites como limites convencionais, ou seja, o ser humano ele se convenciona a estabelecer aqueles limites, né? E as fronteiras são
consideradas, né, como limites sagrados, do controle territorial absoluto de determinado Estado. Então, quando determinado Estado consegue obter o controle de determinada área, e aí ele estabelece esse limite, né? E os territórios inseridos internamente a essas fronteiras devem seguir as regras, as leis estabelecidas por esse Estado. Então, internamente, eu até usei o mapa da África, né, para entender que existiam limites anteriores, né, até fronteiras estabelecidas por determinados estados antes do período da colonização europeia nessa área, né, e esses limites tiveram que ser completamente modificados. Eles acabaram adotando outra forma, até uma forma mais linearizada, né, para seguir as leis estabelecidas por aqueles estados que passaram a dominar essa área, né? Então, os mapas, né, é outra questão para a gente pensar, é como é que os mapas surgem, então, e como eles são instrumentos tão bons, tão ideais para definir e delimitar fronteiras, né? E hoje a gente tem, inclusive, imagens de satélite, né, que definem, delimitam perfeitamente as áreas, o que acontece em determinados lugares do mundo, praticamente em tempo real, né? Então, na verdade, como diz o autor, o estabelecimento das fronteiras se fazem através de acordos. Ela passa a ser estabelecida quando não mais estiver sujeita a contestação por parte de um dos estados que estiverem na fronteira em comum. É claro que esse acordo ele pode ser um acordo pacífico, né? Ou pode ser um acordo debaixo de uma ação armada, né? Então, aí um poder bélico, poder econômico, ele acaba fazendo com que o outro, né, que estaria contestando, não mais o faça. Né? E aí tem outro exemplo também de uma imagem que o autor aqui, o Claude Ravestan, ele vai falar, ele cita a muralha da China, né? Como uma linha materializada. Então, a delimitação de fronteiras, né, com essa linha materializada, ela mostra um estado latente de guerra, ou seja, ela é tão rígida, né, ela é incapaz de aliar relações negociadas de poder, ou seja, esses limites são muito rígidos, eles não vão mudar. Ela está mostrando através desse muro, né, dessa obra que foi muito cara e durou muitos e muitos anos, né, está mostrando que ela não muda seus limites. Esses limites não vai negociar esses limites, né? Então é uma situação permanente de guerra, né? É um estado latente de guerra. É interessante isso. Então a ideia, né? É que o autor ele vai falar então sobre essa questão dos limites convencionais, né? Lá no finalzinho, eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir também, que eu acho que é bastante importante, que eu acho que é a noção geral do livro, né? É que os limites não são nem inocentes nem naturais, muito menos arbitrários, né? Existem ideias, né? A noção de poder, a noção de econômica, né? De domínio por detrás disso, né? De tomada da hegemonia. Então, eles fazem parte de nosso jogo de reprodução social, de produção, troca e consumo, né? Como diz o autor lá na página 170. Então, a reprodução social não sendo, enfim, nada mais do que a territorialidade, pois os limites são vividos, consumidos. Então, é uma questão aí para a gente refletir, né? E aí, durante a aula, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o que cada um percebeu desse texto, tá bom? Então, é isso, por hoje é só.